Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez ao vivo. Boa noite a todos. Para darmos continuidade às nossas lives sobre rejuvenescimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Fontoura e vamos dar sequência aqui às lives que nós temos feito na última semana, para tentar entender como é que acontece o processo de rejuvenescimento. E já demos aqui introdução na última live, onde falamos de um procedimento que atua de forma completa nas três principais células da pele para gerar esse rejuvenescimento. Quem tem acompanhado, assistiu a primeira live, entendeu que o processo de rejuvenescimento não é algo que trata somente de beleza, de aparência da pele, de estética em si, mas principalmente de saúde. O maior objetivo do rejuvenescimento da pele é promover, sim, sem sombra de dúvida, saúde para essa pele, tá? E o rejuvenescimento, a aparência externa, vem como uma consequência dessa saúde, tá? Depois nós falamos na segunda live sobre quais são as principais células, tá? As principais estruturas que precisam receber uma importância bem grande para que possa existir e favorecer a saúde da pele. Nós falamos sobre os queratinócitos, os melanócitos e sobre os fibroblastos. Por que essas três principais células são as células que precisam receber uma grande atenção por parte dos profissionais de estética, e os procedimentos que serão escolhidos devem obrigatoriamente terem atenção, ter um foco muito grande nessas três células, porque grande parte dos profissionais de estética, quando se trata de tratamentos de rejuvenescimento, esses profissionais eles vão abordar maioritariamente, o foco deles maior vai ser sempre nos fibroblastos, tá bem? Por quê? Porque a tendência do profissional de estética é acreditar que os fibroblastos são realmente as únicas estruturas responsáveis por gerar rejuvenescimento. E não é bem assim, tá? Nós temos aqui outras células bem importantes também, como os queratinócitos, que precisam receber uma atenção muito grande e precisam ser estimulados também para fazer a liberação de fator de crescimento, que vai auxiliar na cura regenerativa. A gente já vai ver isso um pouquinho mais. Eu tenho batido sempre nessa mesma tecla, porque eu verdadeiramente quero retirar essa ideia da cabeça dos profissionais de que tratamento de rejuvenescimento, a única célula alvo são os fibroblastos, e não são somente os fibroblastos, tá? Células alvo também são queratinócitos e também melanócitos, tá bom? Então vamos só dar aqui uma repassada para quem não assistiu as lives anteriores, uma coisa bem breve, porque o tema da nossa aula principal hoje, tá, vai ser regular a função celular, ok? Nós falamos nas outras lives que existem essas três principais células que precisam ser estimuladas, tá? E quando falamos de rejuvenescimento facial ou de rejuvenescimento cutâneo, de modo geral, seja facial, seja corporal, de modo geral, pele, tá? Precisa ser tratada. As principais células, que são essas que eu já mencionei, precisam receber os nutrientes corretos e adequados para favorecer, para promover esse rejuvenescimento. Porque essas células, quando estão lesionadas, quando tem um dano já muito grande, tá bem? Elas não estão recebendo e não estão recebendo os nutrientes necessários e não conseguem trabalhar de forma adequada para promover a saúde da pele e, consequentemente, esse rejuvenescimento. Então vamos lá, só dar uma repassada rápida aqui, tá bom? E alguns pontos que eu marquei e que eu bato sempre em cima, que é para tentar mudar a ideia
dos profissionais da área da estética e a atuação desses profissionais, ok? Como eu já disse, muitos profissionais eles têm a tendência de simplesmente focar nos fibroblastos, e com isso, muitas vezes a escolha desses profissionais para alguns procedimentos, eles vão tendenciosamente escolher sempre os procedimentos mais ablativos, os procedimentos mais agressivos, achando enganosamente que quanto mais agressivo é o procedimento, quanto mais ablativo é o procedimento, maior vai ser o resultado de rejuvenescimento, tá? E nem sempre é assim, ou quase nunca é assim, tá? Porque por trás de um grande dano, por trás de uma grande lesão, também podem vir grandes intercorrências, tá? E não é isso que nós queremos, não é essa a finalidade dos nossos tratamentos de estética, ok? A gente tem vindo a aprender, tem vindo a estudar, tem vindo a ser revelado cada vez mais com comprovação científica que os resultados, os melhores e os maiores resultados não precisam estar escondidos atrás dos grandes procedimentos mais agressivos e mais ablativos, ok? Os profissionais, eles subestimam literalmente a atuação dos queratinócitos no processo de rejuvenescimento, porque, como eu já disse, os queratinócitos, quando são estimulados, lesionados, vai haver sim a liberação de fator de crescimento para promover essa cura regenerativa e, consequentemente, estimular a produção de colagênio, tá bom? Que é uma produção de colagênio de baixo para cima, tá? A cura regenerativa, ela é feita de baixo para cima e não de cima para baixo, que é a cura cicatricial, deixando marcas na pele muitas vezes, quando esses danos são muito grandes, tá bom? Depois, relembrando aqui que os melanócitos, eles sofrem um grande dano, são as células que às vezes sofrem o maior dano, são as células que estão na linha de frente, digamos assim, do processo de envelhecimento, tá? E por isso, como elas estão na epiderme, nomeadamente na camada basal da epiderme, e depois essas células de melanina, através de uns prolongamentos que nós chamamos de dendritos, esses braços, esses prolongamentos acabam levando a melanina, digamos assim, até as camadas superiores da epiderme e pigmentando a pele, tá? Dando cor à pele, ok? Então, por essa razão, pelo fato dos melanócitos estarem nessa camada superficial da pele, digamos assim, que é a epiderme, eles estão muito expostos às grandes lesões, muitas vezes, por conta do calor ou por conta até dos procedimentos altamente invasivos e ablativos que vão favorecer essa resposta inflamatória excessiva e gerar um calor excessivo durante o processo de cicatrização. Gente, e melanócito não gosta muito de calor não, tá? Melanócito não gosta muito de calor, ok? Sempre que o melanócito ele é submetido a essas altas temperaturas ou a processos muito demorados de cicatrização de pele, ele vai entender aquilo como uma agressão, como um dano, como literalmente uma agressão, e vai responder, e a resposta que ele entende de defesa é gerando melanina e, consequentemente, alterações pigmentares, tá bom? Então é assim, a epiderme, eu já disse isso na outra live, mas só para que fique bem claro, os melanócitos, eles estão na epiderme e geralmente durante o processo todo, né, a partir dos 35 anos, nós começamos a perder entre 10 a 20% de melanócitos funcionais a cada 10 anos da nossa vida. Ou seja, a partir dos 35 anos, de 10 em 10 anos, nós perdemos de 10 a 20% de melanócitos funcionais. E melanócito é uma célula que não é reposta, o corpo não repõe, tá? Não tem como repor. Então, isso faz com que perder a funcionalidade dos melanócitos faz com que a nossa pele comece a adquirir uma pigmentação irregular, faz com que a nossa pele comece a adquirir uma textura diferente, faz com que a nossa pele comece a adquirir alterações de cor em várias áreas, ou seja, em uma determinada área do rosto ou do corpo, você tem uma pele lisinha, uma pele toda com uma cor uniforme, mas numa outra área do teu rosto, de repente você já vai ter uma grande concentração de melanina, gerando ali uma mancha, um melasma,
ok? Ou alguma alteração pigmentar, até pode ser por excesso de melanina ou por falta de melanina. As manchas hipopigmentares, que são aquelas manchas brancas na pele, tá? Por quê? Porque o melanócito morreu, não é mais produzido melanina ali naquela região, entendeu? Então, isso é o tipo de lesão que não tem como reverter, tá? E exatamente por isso, porque os melanócitos, eles são altamente suscetíveis ao calor, são facilmente atingidos porque estão numa camada superficial da pele, que é a epiderme, tá? Quanto maior a densidade de pigmento, maior o risco de lesão. Quanto mais escura uma pele, maior o risco de lesão, principalmente se você escolhe um procedimento altamente agressivo, tá? E quanto mais agressivas as lesões, né, na tentativa de obter maiores resultados num processo de rejuvenescimento, tá? Muito maior é o risco de alteração pigmentar, ok? Então é assim, uma coisa bem importante para nós profissionais da área da estética é entender verdadeiramente todo o processo de melanogênese. O que é isso? É entender o processo de formação de melanina, tá? Todo o processo de formação de melanina tem mais ou menos 8 fases bem distintas, tá? Então, entender cada fase é muito importante para regular, inclusive, a função dos melanócitos. Se eles estão atuando de forma excessiva, se eles estão trabalhando de forma excessiva. Então, a gente tem que entender as 8 fases desse processo de melanogênese, que é o processo de formação de cor, tá bom? A gente precisa entender essas 8 fases e compreender, né, como é que a gente pode atuar, que tipo de princípios ativos nós podemos utilizar para regular essa função dos melanócitos, para fazer com que esses melanócitos abaixem um pouquinho a atividade deles, diminuam um pouquinho a atividade deles e eles comecem a trabalhar de maneira funcional para não gerar alterações pigmentares, nem cor escura em determinada área do corpo, da pele, do rosto, seja onde for, ou falta de cor, tá? E assim, o que vai acontecer? Nós vamos entendendo verdadeiramente a função celular, entendendo verdadeiramente as 8 fases, tá? Digamos assim, da melanogênese, nós vamos então ter resultados muito melhores, a satisfação dos nossos clientes vai aumentar e, consequentemente, a gente mantém o nosso negócio ativo, tá bom? Depois, falando aqui de fibroblastos, como a gente já falou, são responsáveis pela produção de elastina, de colagênio, de glicosaminoglicano, que é uma matriz, digamos assim, é um componente extracelular, que é o ácido hialurônico, ok? Então, não é necessário destruir fibroblasto para provocar síntese de novo colagênio. Gente, isso é um conceito ultrapassado, tá? Vamos mudar essa mentalidade, ok? Nós podemos sim gerar neocolagênese através de uma lesão sutil e mínima. Isso é o suficiente, já disse, para gerar o processo de cura regenerativa e fazer o estímulo de nova síntese de colágeno e ter um excelente resultado, ok? A lesão profunda, ela atrasa a cura cicatricial, ou seja, a lesão quando é muito grande atrasa todo o processo de cura, tá? E vai aumentar o processo de cicatrização. A lesão excessiva aumenta o processo de cicatrização, ok? E isso faz com que exista então um processo de cura cicatricial, que é a cura que acontece de cima para baixo, gerando uma marca na pele, ok? Aumentando o processo inflamatório, aumentando o calor na região, comprometendo a vascularização local, aumentando o fluxo sanguíneo naquela região, aumentando a temperatura daquela região também, ok? E isso vai fazer com que o oxigênio demore mais a chegar naquela região. E todo tecido ferido, todo tecido lesionado precisa de oxigênio para se recompor, para se regenerar, para cicatrizar, ok? O aporte sanguíneo ele não deve ser nem de menos nem de mais, ele tem que ser na medida. E quando existe uma grande lesão e um grande processo inflamatório, esse aporte sanguíneo aumenta muito também o calor da região e dificulta a chegada do oxigênio naquela área, também impossibilitando e atrasando o processo de formação de neocolagênese, tá bom? Então, dito tudo isso, o que vai acontecer agora? Eu quero passar aqui para um outro tópico, tá?
que são, quais são as principais células que devem ser reguladas para favorecer esse rejuvenescimento. São exatamente essas aqui que eu já falei para vocês. Não é só fibroblasto que deve receber atenção para favorecer o processo de rejuvenescimento. Não é não. Queratinócito, melanócito e fibroblasto são essas 3 células que devem receber total atenção por parte do profissional. São essas 3 células que devem ter a sua função regulada para fazer com que elas trabalhem de forma devida, promovendo sim o processo de rejuvenescimento e consequentemente a saúde da pele. Então vamos passar aqui para o primeiro grupo celular e entender como é que nós podemos regular a função dessas células, que são os queratinócitos, ok? Então, agora a gente vai entender o seguinte, tá? Vamos falar aqui um pouquinho a função dos queratinócitos. O queratinócito, gente, coeso, ele é sinal de saúde, ele é sinal de segurança para a nossa pele, tá? Uma camada, um extrato córneo extremamente seco, ele facilita a perda dos lipídios, das gorduras que estão acima desses queratinócitos, desse extrato córneo, que essa gordura que recobre o extrato córneo, ela é fundamental para formar uma barreira natural da pele, ok? E quando esses queratinócitos não estão com a sua saúde no seu todo, na sua plenitude, no seu auge, o que vai acontecer? Vai existir uma alteração na saúde dos queratinócitos e também vai acontecer uma alteração no ciclo de diferenciação desses queratinócitos, ou seja, os queratinócitos eles nascem lá embaixo na camada basal, tá bom? E depois eles vão subindo de camada em camada e vão se diferenciando. A cada camada que eles sobem, eles vão sofrendo uma alteração no seu formato, também na sua função, ok? Então, quando esses queratinócitos não estão na sua função plena, tá? Vai existir uma diferença, vai existir uma perda, vai existir deixar de existir a funcionalidade no ciclo de diferenciação dos queratinócitos. Eles não vão desempenhar a sua função, né, na totalidade, eles não vão desempenhar a sua função na íntegra, não vão realizar o papel para o qual eles foram desenhados, ok? E isso acaba diminuindo sim a barreira natural da pele. E a principal função é essa, é proteger a nossa pele, tá bom? Então, como é que nós fazemos para estimular a função, a regular a função dos queratinócitos? Nós temos que dar comidinha para esses queratinócitos. E que tipo de comida é que queratinócito gosta, gente? O tipo de alimento que eles gostam são os ácidos graxos essenciais, ok? Não existem no nosso corpo, então nós temos que procurar ou alimentos, tá? Ou produtos que contenham esses ácidos graxos, ok? Então aqui eu tô falando agora, vou falar de uso tópico, tá bom? Então quais são os ácidos graxos que nós devemos procurar, por exemplo, em uso tópico para colocar na pele e favorecer, facilitar, estimular o bom funcionamento desses queratinócitos. Por exemplo, o ômega 3, gente, é encontrado na semente de kiwi ou de kiwi, como se diz aqui em Portugal, é encontrado no cânhamo, na linhaça, tá? E numa planta que se chama camelina. Então, ômega 3 é o primeiro ácido gordo essencial que nós devemos utilizar para regular a função do queratinócito. Depois nós temos o ômega 6, que é encontrado no óleo de arroz, na semente de cânhamo também, já falei lá no ômega 3, tá? Azeite de borragem, na prímula. Depois temos as ceramidas, que é o extrato de trigo, principalmente encontrado no extrato de trigo. Então, procurar produtos, tá? Hidratantes, principalmente, ok? Sérums, óleos, que tenham, né, na sua composição maioritariamente extrato de trigo. Esse ativo ele vai impedir a saída, a perda da água da nossa pele e vai reforçar a barreira natural da pele. Depois nós temos um outro produto, uma outra substância que se chama esqualeno, que é encontrada no azeite de oliva, no óleo de arroz, no óleo de germe de trigo. Depois nós temos a lecitina, que é encontrada onde?
em alimento é encontrado na gema de ovo, tá? Mas em uso tópico, por exemplo, nós podemos procurar produtos cosméticos que contenham o quê? Óleo de girassol, óleo de soja e óleo de germe de trigo, tá? Depois nós temos aqui alguns antioxidantes, como por exemplo, o beta-caroteno, a vitamina C, a vitamina E, a vitamina B3 e o DMAI. Todos esses ativos, tá? Nós podemos encontrar em produtos cosméticos de uso tópico para fazer a hidratação da nossa pele e favorecer assim o bom funcionamento dos queratinócitos, tá bom? Essa é o objetivo da nossa live hoje, gente. Mostrar, fazer com que vocês entendam como é que nós podemos regular a função de cada um desses grupos celulares, tá? São os 3 principais grupos celulares que favorecem o rejuvenescimento da pele: queratinócito, melanócito e fibroblasto. Então, como é que a gente faz para estimular o bom funcionamento dos queratinócitos? Através, por exemplo, tá? Vou repetir, através de ácidos graxos essenciais que não são encontrados na nossa pele. Então, se não são encontrados no nosso corpo, na nossa pele de modo geral, nós temos que dar essa nutrição para o nosso corpo de outra forma, ou através da alimentação, ou através de produtos cosméticos que contenham essa composição, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho dos melanócitos. Deixa só eu mudar aqui o meu subtema aqui no YouTube, que eu também estou no YouTube, e agora a gente volta aqui para falar sobre quais são os principais ativos que nós vamos utilizar para regular a função dos melanócitos, tá? Então vamos lá. Os melanócitos, eles trabalham em conjunto com os queratinócitos. Por que eles trabalham em conjunto com os queratinócitos? Eu falei logo no começo da live. Porque melanócito, ele tá na epiderme. Mesmo que seja na camada mais profunda da epiderme, mas ele está na epiderme, ele está lá na camada basal da epiderme, que é a primeira camada de fabrico, digamos assim, de queratinócito. Então ele é feito, ele é produzido, ele é formado lá embaixo, na camada basal, tá bom? E de lá, através dos seus braços, dos seus prolongamentos, ele vai mandar melanina, tá bom? Para as camadas superiores, ou seja, para a camada espinhosa, na verdade, tá? E a camada espinhosa, vou relembrar vocês, a camada espinhosa é aquela camada que tem entre 5, 8, 10 camadas de queratinócitos bem coesos, bem fortes, bem unidos, ok? Digamos assim que é a camada mais densa da epiderme, é a camada espinhosa, tá? Então, por isso é que os melanócitos, eles trabalham, digamos assim, em conjunto com os queratinócitos. Porque queratinócito está onde? Está na epiderme. E melanócito está onde? Está na epiderme também. Então trabalham juntos, estão ligados ali, tá bom? Eles são muito mais suscetíveis ao estresse e à degradação oxidativa. Gente, melanócito é uma coisa que reage a praticamente tudo, tá? Melanócito reage a calor, melanócito reage a lesão excessiva, melanócito reage a alterações hormonais, melanócito reage à tristeza, a emoções profundas de tristeza, de estresse, de ansiedade, de raiva. Então, gerir a emoção é muito importante, gente. Até para ajudar no bom funcionamento dos melanócitos, ok? Então, se você está passando aí por uma fase de estresse gigantesco, atenção, cuidado. Geralmente é depois dessas fases de grande estresse, tá? Que começa a surgir o quê? Às vezes os melasmas da vida, ok? E aí a pessoa diz assim, ai, eu nem sei porque que esse melasma surgiu de repente. Não, não é de repente não, gente. Não é, nunca nada acontece de repente. O nosso corpo, ele tem aí uma resposta que é acumulativa, tá? Então, exposição solar excessiva, melanócito responde ao calor da exposição solar excessiva sem os devidos cuidados. Sol é bom, sem dúvida. A gente tem que tomar sol, sem sombra de dúvidas. Devemos nos expor ao sol, é verdade. Em determinado momento do dia, em determinada hora do dia, até sem protetor solar, para que haja a síntese de vitamina D, ok? Mas não é o dia todo.
Não é o dia todo que a gente vai ficar debaixo do sol, torrando no sol, queimando no sol, tá? Porque isso vai provocar, assim, um dano irreversível nos melanócitos, ok? Então, olha só, eles são muito sensíveis. Melanócito é uma célulazinha muito sensível e que requer todo cuidado com ela. A gente tem que dormir bem, a gente tem que tentar minimizar o estresse, a gente tem que tentar minimizar a ansiedade. É fácil? Não, não é fácil não. Mas é um exercício diário e se a gente não consegue assim tão facilmente minimizar essas emoções, tá? Que tão facilmente nos desestruturam, né, internamente, o estresse do dia a dia, os problemas do dia a dia, as cobranças, o trabalho excessivo, às vezes os problemas em casa, com a família, enfim, tudo isso acaba por desregular o funcionamento dos melanócitos, tá? E essas células, elas são muito sensíveis, elas são muito hiper sensíveis e as mínimas alterações elas começam a ter o seu funcionamento desregulado, digamos assim, e começa então as alterações pigmentares, as alterações de cor na pele, ok? Então, até porque, gente, o próprio processo, para quem não sabe, o próprio processo de melanogênese é o processo de formação da cor, tá? Então, o próprio processo de melanogênese já é um processo altamente oxidativo, tá? Então, se o próprio processo de formação de cor já é um processo altamente oxidativo, nesse processo de formação de cor, a gente já corre o risco de haver uma alteração no funcionamento desses melanócitos e começar a existir aí alterações pigmentares na nossa pele, tá ok? Então, os melanócitos, eles, como eu já falei, utilizam esses prolongamentos, tá? É uma célula que tem uns prolongamentos e através desse prolongamento ela leva a cor lá para a camada espinhosa e dá cor à nossa pele, tá bom? Por isso é imprescindível que os melanócitos tenham uma membrana celular permeável, saudável, flexível, ok? Exatamente como os queratinócitos. Os queratinócitos, para ter uma ação regular, para ter uma ação funcional, eles têm que ter essas características e o melanócito também. Por quê? Estão ali todos na mesma camada, né? Nessas características eles são muito parecidos, porém o grau de estresse e de sensibilidade e de oxidação do melanócito é infinitamente muito maior que dos queratinócitos, tá bom? Agora, como eu já tinha dito para vocês, o processo de melanogênese, que é o processo de formação de cor, eu vou fazer aqui, eu tô apontando todos os temas aqui, que é para fazer lives específicas sobre esses temas, tá? Então eu vou fazer uma live específica sobre esse processo de formação de cor, sobre esse processo de melanogênese, que é para vocês entenderem, tá? Como é que acontece o processo de formação de cor e como é que esse processo pode ser tão oxidativo e durante esse processo de formação de cor, o próprio melanócito ele pode ter a sua função alterada e pode sim, nesse processo de formação de cor, começar a produzir alterações pigmentares, tá? Então, olha só, para cada fase, o processo de melanogênese ele tem mais ou menos 8 fases, ok? E para cada fase existe uma intervenção específica, tá? Quando é detectada a alteração no processo de melanogênese, então para cada fase existe um ativo, existe um princípio ativo, existe uma substância específica para fazer com que aquela fase funcione de forma correta e impedir os processos de alteração pigmentar, tá bom? Então, compreender esse processo de melanogênese é fundamental para que você, profissional da estética, possa entender quais são os ativos que devem ser utilizados em cada uma dessas fases, tá bom? E agora a gente vai falar aqui sobre alguns ativos que podem afetar a melanogênese, ou seja, que podem fazer com que os melanócitos, durante o seu processo de formação de cor, que estão estressadinhos ali,
trabalhando loucos, produzindo cor de forma desorganizada. Então, existem alguns ativos que vão fazer com que esses melanócitos, eles trabalhem de forma tranquila, sem estresse e sem alterações pigmentares, tá bom? Vamos ver alguns. Por exemplo, vitamina C, ok? A glutationa, que é um antioxidante, a vitamina E, que também é um antioxidante, a arbutina, tá? Que é encontrada na folha de um tipo de uva, por exemplo, o ácido azelaico, que é encontrado no trigo, no centeio, na cevada, a niacinamida, que é a vitamina B3, a glucosamina, que é um tipo de açúcar, ok? Polifenóis, que são antioxidantes, ácido gálico, que é um ácido encontrado num determinado tipo de noz e em alguns tipos de planta, o ácido linolênico e o ácido linoleico, que são duas gorduras, tá? E as gorduras são também importantes nesse processo de melanogênese para regular esse processo de melanogênese. Os ácidos alfa-hidroácidos, os hidroácidos, tá? São importantes para também regular determinar uma fase determinada e específica do processo de melanogênese. E quais são os alfa-hidroxiácidos? Quais são? Por exemplo, o ácido lático, o ácido glicólico, o ácido cítrico, tá? São ácidos que têm moléculas pequenas que conseguem permear, conseguem atravessar a pele e chegar lá onde é preciso chegar e atuar numa determinada fase específica desse processo de melanogênese, tá bom? Ácido salicílico. O ácido salicílico já não é um alfa-hidroxiácido, mas sim um beta-hidroxiácido, ok? Que é o ácido acetil salicílico, por exemplo, que é encontrado na salicilina. Depois nós temos o ácido retinóico, que é a vitamina A. A vitamina A de forma oxidada, digamos assim. Depois nós temos o resveratrol, que é um antioxidante, e temos o ácido cógico, que é encontrado através da fermentação do arroz, tá? Então, todos esses ativos, cada um deles vai atuar numa fase específica do processo de formação de melanina, tá? Então vamos supor que em determinada fase desse processo de formação de melanina, como eu já falei para vocês, são mais ou menos 8 fases. Então vamos supor que numa determinada fase exista um descontrole, uma desregulação, um mau funcionamento, tá? De uma dessas fases, ok? É o suficiente para gerar alteração pigmentar. Então nós, identificando quais são as fases todas e sabendo para que esses princípios ativos servem e em que fase eles vão atuar, nós podemos incorporar cada um deles, tá? Numa determinada fase, num determinado procedimento e aumentar os nossos resultados, principalmente nos tratamentos de lesões pigmentares, principalmente nos tratamentos de alteração pigmentar, tá bom? Uma coisa são os melasmas, outra coisa são as melanoses solares, tá bom? É preciso entender aí qual é a causa de cada uma dessas alterações para poder atuar de forma correta, ok, gente? E outra coisa, pessoal, deixando bem claro aqui, tá? Mancha, melasma principalmente, tá? É o tipo de patologia muito, às vezes, complicado da gente tratar, ok? Melasma, eu costumo dizer o seguinte: melasma a gente não cura, melasma a gente gerencia, melasma nós gerenciamos, nós vamos controlando e através de uma série de maneiras. Existem formas de controlar, tá? De gerenciar essas alterações pigmentares, ok? Mas para isso também é preciso a gente entender um pouco sobre a vida do nosso cliente, entender um pouco sobre os hábitos de vida desse nosso cliente, a alimentação, o sono, o nível de estresse, o ritmo de vida, quais são os hábitos de vida de modo geral desse cliente, se existem alterações hormonais, tá?
Se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa altamente triste, se é uma pessoa depressiva, gente, tudo isso desencadeia alterações pigmentares, tá bom? E pra gente conseguir ajudar esse cliente, nós temos também que entender, tá? De um pouquinho de tudo isso daí, ok? Para poder auxiliar o nosso paciente, inclusive também, tá? Nós, profissionais da estética, já disse isso e vou repetir várias vezes aqui, tá? Nossa função não é só gerar beleza física, mas sim também beleza emocional, gente. Nós temos que sentar, conversar, entender um pouco a vida desse paciente, saber ouvir, tá, esse paciente e ajudar ele também de alguma forma para que ele possa se aceitar melhor, para que ele possa fazer as pazes com ele mesmo, para que ele possa fazer as pazes com a sua pele, com o seu corpo, para que ele possa fazer as pazes com o seu cabelo, se aceitar dentro do possível. Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa ela tem que simplesmente se deixar de mão, deixar de se cuidar e deixar de buscar a melhora da sua aparência. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que para a gente buscar uma melhora, nós também temos que nos aceitar um pouquinho, fazer as pazes conosco, tá? Com o nosso corpo, com a nossa pele, com o nosso cabelo, com aquilo que muitas vezes a gente não gosta de olhar no espelho. Quem é que de manhã acorda, nunca acordou e diz assim, nossa, nem quero me olhar que hoje eu tô horrível? Acontece isso com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Nós somos seres humanos, tá? Cheios de emoção, cascata de hormônios que provocam alterações emocionais na nossa cabeça, tá? E hoje a gente acorda assim mais feliz, amanhã a gente acorda mais triste, depois de amanhã acorda mais zangado, entendeu? Então é preciso identificar essas emoções e conseguir fazer uma gestão dessas emoções, ok? Se aceitar em primeiro lugar, e a partir do momento que a gente se aceita, então a gente depois vai buscar essa melhoria, tá? Mas sem radicalismo, tá bom? Porque o radicalismo ele acaba dificultando e atrasando os resultados, tá? Por conta dessa cascata de emoções que tá dentro da gente borbulhando e que não vai favorecer em nada os resultados que nós procuramos, ok? Então, acho que ficou clara essa parte aí dos melanócitos e do quanto vários fatores, ok, podem desencadear alterações hormonais, alterações no funcionamento dos melanócitos, ok? Muita coisa pode desencadear, por isso eu costumo sempre dizer, quando os clientes me procuram para tratar alterações pigmentares, eu costumo sempre conversar um pouquinho, tentar perceber como é que é o ritmo de vida, o estresse, com o que trabalha, se trabalha numa região, num lugar que faz muito calor, se trabalha numa cozinha, se trabalha num forno, qual é o tipo de trabalho daquela pessoa, tá? Porque às vezes, gente, pequenos detalhes vão nos ajudar no diagnóstico. Pequenos detalhes vão nos auxiliar para que a gente consiga virar a chave e desenhar o tratamento correto e ajudar esse cliente a ter bons resultados, ok? Só para contar aqui um caso rápido para vocês. Recentemente, não faz assim muito tempo não, eu tenho uma cliente que me procurou para tratar mancha, né? Ela tinha um rosto bem cheio de manchas, tá? E estava espalhado por grande parte do rosto, dos dois lados da face, digamos assim. E fora uma fragilidade capilar muito grande que ela tinha, por conta do afinamento dessa pele, tá? A pele afinou bastante, perdeu densidade, ok? E perdendo densidade, os capilares eles ficam muito mais expostos. Existe ali um rubor difuso permanente, tá? Que não é nada interessante. E com isso, consequentemente, existindo esse afinamento dessa densidade da pele, consequentemente, os melanócitos vão ficar muito mais expostos, ok?
E eu tentando conversar com ela e buscar, né, num passado, digamos assim, não tão longínquo, tá? O estilo de vida dela, com o que ela trabalhava. E o trabalho que ela foi me dizendo e o tipo de vida que ela foi me descrevendo não me fazia identificar nada que pudesse ter despertado aquela quantidade de alteração pigmentar que ela tinha na pele, aquela quantidade de mancha que ela tinha na pele, tá? E ela tinha um lado do rosto, maioritariamente, que era o lado esquerdo, maioritariamente manchado, tá? Com mais alterações, com mais manchas. E geralmente, quando a gente vem no carro, tá? Quem anda muito de carro, às vezes com o vidro do carro suspenso, mesmo que tenha protetor solar, mas só o fato de você estar dentro do carro com o vidro suspenso, principalmente no verão, tá? O sol bate ali, faz aquele efeito estufa e às vezes é o suficiente, gente, é o suficiente pra gente ter um lado do rosto mais manchado que o outro. E eu tentando conversar com ela, fazendo ali uma, digamos assim, uma entrevista com ela, tá? O mais detalhado possível. Eu tava tentando apanhar em alguma coisa, algo que tivesse desencadeado. A alteração hormonal ela não tinha feito as análises todas, estava tudo normal. Não era uma pessoa estressada, era uma pessoa que se alimentava bem, dormia bem, descansava bem. No momento o trabalho dela não era um trabalho estressante, não trabalhava numa cozinha, por exemplo, num forno, tá, onde o rosto estivesse exposto a altas temperaturas, não tinha nada disso. Mas de repente, quando eu fui conversando com ela e tentando entender e perceber o que poderia ter desencadeado aquilo tudo, de repente ela lembrou que há alguns anos atrás ela tinha trabalhado numa lavanderia. E que ela passava grande parte do dia passando roupa com ferro a vapor. Vejam só a informação que ela me deu nesse dia e nessa hora. E aí ela lembrou que ela passava ferro com uma determinada mão, que eu acho que era a mão esquerda, já não me lembro muito bem, e que o vapor do ferro subia mais realmente do lado esquerdo do rosto. Pegava o rosto todo, mas o lado que realmente subia o vapor do ferro era o lado esquerdo do rosto dela, que era o lado mais manchado, tá? E ali pra mim ficou tudo muito claro. Ali pra mim eu entendi tudo, ali pra mim fez luz, eu consegui entender a causa, eu consegui montar um esquema de procedimento de tratamento para ela, eu consegui selecionar os produtos que ela iria usar em casa para tratamento diário da pele e daquela mancha. Ali naquele dia ficou claro para mim por que ela tinha aquele rubor difuso permanente na pele. Ali naquele dia ficou claro, com aquela informação ficou clara por que ela tinha perdido a densidade da pele, entendeu? Por conta do calor excessivo. Penso que algum tempo ela ainda teve com essa profissão, trabalhando assim. Então ali para mim esclareceu tudo. Ali para mim foi o divisor de águas, entendeu? Então, gente, conversa com o teu cliente, tenta sacar o máximo de informação do teu cliente para que você consiga detectar a origem. Assim, gente, nem sempre é possível a gente detectar a origem, tá? Nem sempre é possível. Não é em todas as conversas, não é em todas as avaliações que eu vou detectar de forma clara a causa do problema, tá? Mas geralmente a gente consegue detectar, ok? E se você tem essa conversa, se você tem essa empatia com o teu cliente, se você vai puxando o máximo de informação, vai chegar uma hora que vai fazer sentido para você. Não se fecha não fica calado não, conversa com o teu paciente, conversa com o teu cliente, tá? Estuda, porque assim, quando você estuda também, o que vai acontecer? Você até consegue fazer perguntas. Porque se você não estuda, você não sabe nem o que perguntar. Se você não estuda, você não sabe nem onde é que está a origem do problema e as possíveis perguntas que você pode fazer para o teu cliente. Então, estuda. E quando você estuda, a tua mente se abre, você consegue fazer as perguntas certas e você vai chegar num denominador comum, tá bom? Então, voltando aqui aos melanócitos, esses ativos que eu mencionei para vocês, eu vou repetir: vitamina C, glutationa, vitamina E, arbutina, ácido azelaico, niacinamida, glucosamina, polifenóis,
ácido gálico, ácido córtico, resveratrol, enfim, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ok? Todos esses ativos são ativos que vão auxiliar no bom funcionamento dos melanócitos, ok? Cada um deles vai atuar numa fase distinta do processo de melanogênese, tá? E eu prometo para vocês que eu vou fazer uma live falando sobre o processo de melanogênese e onde é que cada um desses ativos vai atuar, tá bom? E por fim, deixa-me só mudar aqui o meu subtema. Nós vamos falar dos fibroblastos, que são as células que se encontram maioritariamente, tá, na papila dérmica, tá? Que a papila dérmica é aquela estrutura que está localizada na base do folículo piloso, da raiz do pelo, tá? E ali naquela região é rico de fibroblastos, ok? E são os fibroblastos, na verdade, que são responsáveis pela formação de colagênio, de elastina e de glicosaminoglicano, que é o ácido hialurônico, tá? Essas três substâncias, essas três estruturas, elas favorecem a saúde, a densidade, a elasticidade, tá? De uma pele jovem, de uma pele saudável, ok? Então, o colágeno é simplesmente a principal matéria-prima dos tecidos conectivos e da nossa pele, tá bom? A principal função do colágeno, qual é? É manter a resistência e a integridade estrutural da nossa pele, tá? E agora, nós vamos falar sobre alguns ativos, algumas substâncias, algumas vitaminas que são importantes para o fabrico do colágeno. Por exemplo, a boa e velha vitamina C, tá, gente? Sem vitamina C não existe síntese de colágeno, gente, principalmente colágeno tipo 1 e tipo 3, ok? Também a vitamina C, ela fortalece e facilita a união das fibras de colágeno com a tripla hélice. Gente, existem as fibras de colágeno e dentro das fibras de colágeno existe literalmente 3 cordões que se entrelaçam e recebem o nome de tripla hélice. E a vitamina C, ela é fundamental para ajudar no fortalecimento das fibras com a tripla hélice e na união dessa tripla hélice, fazendo com que esses cordões fiquem bem fortes, tá bem? É muito importante isso. Além do que, a vitamina C e o ferro, sem eles dois, não acontece a formação dessas fibras de colagênio, muito menos a formação dessa tripla hélice, tá? Então, só para vocês entenderem, sem vitamina C não existe síntese de colágeno. Sem vitamina C mais ferro, não existe formação de fibra de colágeno, nem o fortalecimento e a formação da tripla hélice, ok? Além do que, a vitamina C, ela ajuda, protege, digamos assim, a vitamina A de oxidar, tá? Então, vou repetir. A vitamina C, ela protege a oxidação, ela dificulta, ela impede a oxidação da vitamina A, ok? E agora sim, nós temos a vitamina A, ok? Aqui como um ativo muito importante também para favorecer a síntese de colágeno, tá? A vitamina A, ela vai regular a diferenciação e a proliferação celular, ok? Ela, com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento natural do ser humano, vai existindo uma degradação da matriz extracelular, ok? Isso aumenta com o passar dos anos, isso aumenta com o processo de envelhecimento. Todas essas estruturas, tá? Da matriz extracelular, dessa substância que está fora das células, digamos assim, desse ácido hialurônico, que é o glicosaminoglicano, ok? Tudo isso vai se degradando, vai se perdendo. Nós perdemos ácido hialurônico com o passar do tempo. Com o processo de envelhecimento natural do ser humano, nós vamos perdendo essa substância na nossa pele. E essa substância, ela é simplesmente fundamental para volumizar e para dar densidade e também dar firmeza à nossa pele. Só que assim, com o passar dos anos, a gente vai perdendo isso e o corpo não repõe, tá bem? Então, a vitamina A, ela
diminui essa degradação dessa substância na nossa pele, tá bom? Depois nós temos aqui aminoácidos importantíssimos, como por exemplo, prolina e lisina, são aminoácidos fundamentais para fortalecer os tecidos conectivos, favorecendo a união das fibras de colágeno e mais uma vez da tripla hélice, tá? Aminoácidos essenciais, gente, que o corpo não produz, tá bom? Então, nós temos que dar essa alimentação para o nosso corpo, ok? E onde é que nós podemos, por exemplo, encontrar esses aminoácidos também? Por exemplo, nas algas marinhas e nas algas de água doce, como por exemplo é o caso da espirulina, tá? Depois nós temos aqui um ativo muito interessante, que é o peptídeo de cobre, tá? O que é um peptídeo de cobre? Um peptídeo de cobre, a gente junta um peptídeo com uma molécula de cobre, e aí a gente se forma, né? Existe a formação do peptídeo de cobre, tá? E ele, o fibroblasto, ele precisa de cobre para sua formação, ok? Alguns peptídeos têm essa afinidade com o cobre, tá? E ele serve, na verdade, esse peptídeo de cobre, ele serve, na verdade, para ativar a cura das feridas. Ou seja, quando existe uma lesão, vamos supor, falando aqui de microagulhamento, quando a gente provoca essa lesão controlada, essa mini lesão, tá? Na nossa pele, tá? Depois, nos dias seguintes, quando a gente dá esse alimento para a nossa pele, tá? Esse peptídeo de cobre, ele vai favorecer o processo de cura de feridas, favorecendo aquela tão e velha falada cura regenerativa, que é a cura que vai gerar, que vai estimular fibroblasto, que vai estimular produção de colágeno. É a cura que acontece de baixo para cima, é a cura que nos interessa. A cura que acontece de baixo para cima é a cura que nos interessa, porque de baixo para cima vai se formando colágeno, vai se formando elastina e vai também ajudando a pele a ficar mais densa, a ganhar saúde e, consequentemente, uma pele rejuvenescida, ok? Então, o peptídeo de cobre ele vai promover a síntese de elastina, como eu já falei, dos glicosaminoglicanos, dos proteoglicanos e de colagênio e de outros componentes que estão na nossa pele. Depois nós temos o zinco, gente. Ele é necessário também para a síntese de colágeno e de elastina, assim como também é necessário para reparação e para duplicação de DNA e divisão celular, tá bom? É necessário para a produção também do superóxido dismutasa, que é um poderoso antioxidante da pele, tá? Então o zinco é essencial para essas funções todas aí estarem acontecendo normalmente na nossa pele. Se a nossa pele tem falta desses ativos, se a nossa pele tem déficit desses ativos, nada disso vai funcionar, gente. E então se instala o processo de envelhecimento de forma mais acelerada, tá? Pois um outro ativo aqui interessante também é o picnogenol. É um poderoso antioxidante, anti-inflamatório. Ele ajuda na redução, por exemplo, da inflamação pós-lesão, tá? E na diminuição da angiogênese, que é a formação de novos vasos, tá? Da rede capilar, tá bom? Por quê, gente? Porque eu já falei pra vocês que depois dessa lesão ser gerada, quando a lesão é excessiva, ok? Vai existir ali um aumento de circulação local, um aporte sanguíneo excessivo naquela região, tá? Então o picnogenol ele ajuda a controlar esse processo inflamatório excessivo, que a gente não quer processo inflamatório excessivo não, gente, tá? Quanto maior é o processo inflamatório, maior é o risco de intercorrência, minha gente. Bota isso na cabeça, trabalha com segurança. Depois a gente tem outro ativo importante, que é a glucosamina, tá? Que é ácido hialurônico produzido, né, pelos fibroblastos na fase inicial da cicatrização de ferida, quando a gente tem o dano, quando a gente tem a ferida, nas horas seguintes, nos dias seguintes, ok? Vai haver o processo de formação de fibroblastos e nessa fase inicial vai se formar sim também ácido hialurônico. Por isso a gente tem, tá, por exemplo, nos dias seguintes, se você ingerir, tomar suplementos com ácido hialurônico, se você usar ativos na sua pele, cosméticos que tenham esses ativos na sua pele, de qualidade, obviamente,
com segurança, obviamente, ok? Então, os ativos certos, tá? Para um pós-procedimento de microagulhamento, por exemplo, tá? Então, essa produção de ácido hialurônico, ela vai ser aumentada, sem sombra de dúvidas. E vai gerar, mais uma vez, a cura regenerativa, que é a cura de baixo para cima, que a gente tanto precisa, tá? E vamos reduzir, sem sombra de dúvidas, as complicações em todo o processo de cicatrização de pele, ok? Gerando sim aquilo que a gente precisa, que é rejuvenescimento de pele, consequentemente pele saudável, tá? E um exterior bonito, uma pele saudável, uma pele brilhante, uma pele descansada, uma pele com coloração uniforme, tá? Uma pele com densidade, uma pele sem fragilidade capilar, uma pele com a barreira natural coesa, tá? E intacta, uma epiderme suave e macia, tá? Tudo isso. Todas essas características remetem a uma pele saudável e, consequentemente, uma pele rejuvenescida. Então, profissional de estética, entenda de uma vez por todas que para gerar rejuvenescimento, tá? Você tem que ter uma pele saudável, ok? E outra coisa, para gerar rejuvenescimento, entende também que você não tem que sair, o teu foco não é somente fibroblasto. O teu foco é queratinócito, melanócito e fibroblasto, ok? Eu espero ter ajudado, eu espero ter trazido uma informação de um jeito fácil. Deixa aí os teus comentários, por favor, que você ajuda bastante. Eu preciso perceber, eu preciso entender o feedback de vocês e perceber se eu tô passando essa informação de um jeito fácil, porque é esse o meu objetivo. Eu não quero aqui passar a informação de uma maneira complicada, eu quero passar a informação de um jeito fácil, que é para que você entenda, tá? E consiga aplicar isso no teu dia a dia. Esse é o meu maior objetivo. Obrigada por estar aqui até agora. Fica atento, as nossas lives vão continuar acontecendo, tá bom? E um grande beijo, te espero na próxima live. Tchau, tchau!